Hoje nós vamos começar um tópico novo, né, dentro da geometria plana, que é áreas de figuras planas. Esse tópico vai tomar da gente o restante do curso, né, porque é um tópico que tem muitas questões e eu peguei um trabalho do professor Wagner aí, que ele selecionou, junto com o professor Carlos, selecionaram todas as questões do EMA. Então, nós vamos ver se ao longo desse restante de nosso curso a gente consegue falar de todas essas questões e, ao final disso, a gente faz um apanhado geral de todo o curso nosso. Então, vamos lá. Em áreas de figuras planas, algumas coisas a gente tem que prestar atenção, muito cuidado, né? Se a gente tem um retângulo aqui, a gente tem a base B e a altura H aqui. Ou seja, nada mais é do que esse lado aqui. Então, a área do retângulo, todo mundo aí já sabe, já trabalhou, é base vezes altura, certo? O do triângulo, né, a clássica é base vezes altura dividido por 2, numa ideia bem simples de você dividindo um retângulo, qualquer que seja o retângulo, você faz 2 triângulos, certo? Então, 2 vezes a área do triângulo é igual à área desse retângulo. Se a área do retângulo é isso, então a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Aqui, o que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte. Quando a gente tem uma figura desse tipo, olha, em que você tem vários triângulos, aqui vamos colocar uma reta R e uma reta S, em que R é paralelo a S. O que isso significa? Significa que a distância entre as retas paralelas essa distância nada mais é do que a altura de todos esses triângulos. Então, preste atenção, olha. Vamos colocar aqui M, N, P e Q, certo? E todos eles têm a mesma base AB. Se eles têm a mesma base AB e possuem a mesma altura H, a mesma altura H aqui, a gente conclui que todos eles possuem a mesma área. Então, essa é uma figura que, de vez em quando aparecem alguns problemas que você não consegue visualizá-la, você acaba tendo um pouquinho de dificuldade na hora de fazer o problema. Aqui eu coloquei um triângulo ABC, ó, em que os lados são iguais, portanto, esse é um triângulo equilátero, tracei aqui a altura. Elementos importantes que a gente tem que ter aqui e lembrar. A área de um triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tudo isso, gente, sai dessa fórmula base vezes altura sobre 2. A altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Certo? É só aplicar um Pitágoras aqui, porque a gente tem mediana, não é isso? Então, isso aqui é metade do lado. Se não quiser aplicar Pitágoras, vocês podem aqui facilmente fazer um seno de 60 graus, né?
é a altura sobre esse lado aqui. Então, é bem tranquilo de chegar nessa equação, tá? Então, são as duas equações importantes aqui envolvidas. E outra coisa que a gente já pode ir colocando na jogada aqui, a ideia de perímetro, né? De perímetro. Nós vamos chamar 2P de perímetro. Quando necessário se referir aos semiperímetros, vamos chamar de P. Então, no caso do triângulo equilátero, isso aqui é 3L. No caso do retângulo, a soma dos lados, né? Nós temos 2B mais 2H. Vamos lá. Aqui nós temos o quadrado, trapézios, e aí a gente já vai adiantando essas equações também. Já já eu começo a resolver os problemas, tá? É só um lembretezinho para que todo mundo sintonize na aula. Aqui a gente tem o quadrado, que tem os lados iguais, né? Ângulos de 90 graus, diagonais congruentes. E a sua área é a área de um retângulo, que é base vezes altura, portanto, é L vezes L, que é L ao quadrado. Perímetro, 4L. Importante aqui também, ó, a diagonal de um quadrado é sempre L raiz de 2, que você obtém por Pitágoras. Ok? Depois do quadrado, a gente chega no trapézio. Nós vimos aí retângulo, triângulo equilátero, né? Aquela propriedade de base e altura entre paralelas. E agora a gente tem o trapézio aqui. Neste caso, nessa figura aqui, a área do trapézio, se você quiser provar, é só calcular a área desses dois triângulos aqui e somar. Então, a área do trapézio é base maior, que é B1, mais base menor aqui na figura, que é B2, vezes a altura que eu chamei de H, isso tudo dividido por 2. Ok? Aí nós vamos ao losango. Losango também tem características importantes para a gente ressaltar. As diagonais são perpendiculares, ok? Então, a diagonal D1 aqui que eu estou chamando pode ser essa. E a diagonal D2, a maior. Então, a área do losango é só vocês trabalharem. Bom, isso é uma fórmula simples. Se vocês não quiserem fazer nada disso, ó, isso aqui é D1 sobre 2. Isso aqui é D2 sobre 2, porque as diagonais se encontram no ponto médio. Calcula a área de um triângulo desse e multiplica por 4, entenderam? Então, olhe bem. Se um triângulo tem área D1 sobre 2 vezes D2 sobre 2, isso dividido por 2, correto? O que que a gente tem aqui? Um triângulozinho desse teria a área D1 vezes D2 sobre quanto? Sobre 8. São 4 deles, então a gente chega na área do losango, que é D1 vezes D2 sobre 2. Essa é a fórmula clássica, mas tem figuras que a gente não precisa ficar perdendo tempo em decorar a fórmula, né? A gente pode deduzir isso tudo na área, tá? Ah, aqui
Eu coloquei essa figura, mas acho que é para um exercício lá embaixo. Não vou usá-la hoje. Vamos para frente. A área do círculo, aqui tem alguns elementos que a gente precisa. Aqui, raio, né? Então, a área PR2. Coisas importantes que a gente tem que saber aqui. Qual que é o perímetro, não é isso? Perímetro é o comprimento, no caso é 2πr. Né? Isso aqui é o que nós chamamos de coroa circular, portanto, a gente tem um raio maior Rzão, tem um raio menor, que a gente chama de Rzinho. Então, a área aqui é a diferença entre a coroa, é isso aqui, certo? Então, é a diferença entre as áreas do círculo maior, que está aqui, ó, πr2, menos a do círculo menor, que é πrzinho ao quadrado. Então, eu montei a nossa aula de hoje só até aqui, certo? E agora nós vamos fazer alguns exercícios que eu separei, mandei para vocês hoje uma lista com 16 exercícios e alguns deles eu estou resolvendo aqui para vocês. Muito bem. O primeiro exercício da aula de hoje é um exercício do ENA 2010-2011. Então, observe só. Na figura ao lado, na verdade, aqui está abaixo, que é essa figura aqui, ó. Ok? Na figura ao lado, as retas R e S são paralelas. R e S são paralelas a uma distância 2 uma da outra. Então, veja, eu estou falando que isso aqui é 2. E se a gente observar essa figura que eu comentei aqui, eu estou te dando a altura, né, desse triângulo traçada do vértice X. Tá? Muito bem. AB é um segmento unitário. Então, se ele é unitário, AB mede 1. Ele é unitário, está sobre a reta S. X é um ponto de R. X é um ponto de R, tal que de A até X, você tem 5. Então, ó, de A a X, a gente tem 5. AB é 1, ok? E a gente já sabe claramente que isso aqui é a minha altura e vale 2, certo? Bom, ele coloca que P é o pé da perpendicular, então ele está dizendo aqui, ó, que esse ângulo é um ângulo de 90 graus, baixada de B sobre a X. Ele quer saber qual que é o comprimento de BP. Ele quer saber quanto que vale esta altura aqui. Certinho? Então, olhe bem. Se isso aqui, que é o que eu quero saber, mede H, certo? Então, para eu calcular essa medida, eu tenho algumas informações aqui que são preciosas para mim, né? É, a gente pode calcular, por exemplo, a área desse triângulo todo, certinho? Quando a gente tem a área desse triângulo todo, o triângulo que a área do triângulo AB
x é igual a 1 vezes 2 dividido por 2. Alguma dúvida? Ou seja, isso é 1. Tudo bem? Aí No vejam momento, tudo só. bem, professor. Eu preciso de calcular o valor de H, certo? Eu não posso usar aquelas relações métricas que nós discutimos, porque isso é altura, mas esse triângulo não é um triângulo retângulo, ok? Então, o que que eu vou fazer aqui? Olha, se esse pedacinho aqui for x, esse pedaço aqui é 5 menos x, certo? Agora, o que que falta para a gente matar essa questão? A gente tem que perceber aqui que isso aqui. Figura ao lado das retas R são paralelas a uma distância 2. Altura. A área aqui. Isso aqui é 1, isso aqui é H, isso aqui é X. Então, a gente tem um Pitágoras aqui, e a gente pode calcular também essa medida aqui, né? A área do triângulo aqui. Vezes 2 é 1. Comprimento BP. Gente, eu vou passar essa questão aqui e já volto nela. Fala, Janiela. Pode liberar o microfone aí, ô Vinícius. Acredito que eu tenho levantado a mão sem querer, professor. Ela já baixou. Hum. Perdi uma ideia aqui que eu estava com ela, mas... Porque senão eu vou fazer um sistema que não precisa. Pode falar, Leonardo. Seu microfone está liberado, Leonardo. Boa noite, professor. Tudo bom? Tudo bem. Ô, professor, se a resposta for a letra C, 5 meios, né? O senhor Dois calculou a quintos. área aí que foi 1, não é isso? Aí, Isso. se o senhor olhar o triângulo invertido aí a base fica sendo 5, né? E a altura H, né? Cinto. Aí, como o senhor Ah, já é tem a 5 vezes área, aí o H. senhor substitui. É, exatamente. 5 vezes H sobre 2 é igual a 1. Isso, exatamente, professor. H é igual a 2 quintos, né? A 2/5, isso. Exatamente. 2 quintos. Ele está tão simples que eu...
Acontece, professor, é assim mesmo, é assim mesmo. É o mal da gente matemático mesmo. Então, vamos lá. Mas eu até que eu acho que eu fiz de outra forma e aí eu perdi o raciocínio aqui. Bom, aqui eu tenho um triângulo que eu quero mostrar que a área de um quadrilátero de diagonais perpendiculares que medem A e B é dada por A vezes B sobre 2. Né? Então, vejam só. Aqui o que eu estou colocando é que a área desse triângulo aqui de cima, veja, tem base B e altura H1. Então, a área desse triângulo, vamos chamar a área 1, ela nada mais é do que B vezes H1 sobre 2. Certo? Se eu usar a mesma ideia, a área 2, ela é B vezes H2 sobre 2. A área do quadrilátero que eu quero mostrar, vamos chamar AQ, é a soma da área 1 mais a área 2. Concordam comigo? E desta forma, eu tenho que a área do quadrilátero nada mais é do que PH1 sobre 2 mais PH2 sobre 2. Certo? Como nós temos um fator comum aqui, que é esse cara, ó, certo? A gente pode escrever facilmente aqui que B sobre 2 multiplica H1 mais H2. Correto, moçada? E na figura, o H1 mais o H2, o que que é? É o A nosso. E aí fica demonstrado que a área do quadrilátero, nessas condições, é A vezes B sobre 2. Alguma perguntinha? No momento também não, professor. Vamos lá. ENA Profimate 2010, 2011, novamente. A base AB do triângulo ABC mede 8. Então, nós temos uma base aqui, que é a base AB, ela mede 8. E está situada sobre essa reta R. O segmento DE também está sobre R e mede 5. Pelos pontos D e E, traçamos paralelas a AC e BC, ok? Respectivamente. Então, pelo ponto D está aqui, ele traça uma paralela, depois traça outra paralela. Então, se ele está falando que é paralela, a gente tem uma informação importante aqui, é que esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui, correto? Este ângulo aqui é igual a esse. E esse aqui de cima, por consequência, se torna igual a esse aqui também. Então, nós temos dois triângulos aqui que são triângulos semelhantes, correto? O pedido aqui é a razão entre a área do triângulo maior, correto? Para o triângulo menor, DFD. E aí a gente tem uma propriedade, né? Olha, se existe a semelhança, se o triângulo aqui A, B e C, se ele é semelhante ao triângulo D, E e F, nós temos uma coisa aqui que é o seguinte: se eles são semelhantes, a razão entre as suas áreas, A1
e A2 é o quadrado da razão de semelhança. E a razão de semelhança, nesse exercício, eu já vou pegar na ordem que me interessa, veja, ele está pedindo a razão entre a área do maior para a área do menor. Então, eu vou pegar o lado maior para o lado menor, ok? Essa razão é de 8 para 5, certo? Aqui, a razão entre as áreas, então, vai ser o quadrado da razão de semelhança. Portanto, ela vai ser 64 sobre 25. E se a gente fizer a divisão aqui, olha, veja só, isso vai dar 2, fazer aqui, mas é 2,56, né? 64 por 25 dá 2, sobra 14. 14 a gente põe uma vírgula aqui, vai dar 5, dá 125. E aqui você já podia parar na questão, né? Porque, olha só, 2,5 só tem aqui na letra E. Não precisa nem terminar a divisão. Mas terminando aqui, a gente tem 5, 150, vai para 6. Então, nós temos um valor aqui de 2,56. Tudo bem? Nenhuma dúvida? No momento também não, professor. Questão 3, a gente tem aqui, se espremermos um círculo de raio 10 centímetros entre duas retas paralelas que distam entre si 10 centímetros. Então, veja, essa altura aqui é 10. Obteremos uma figura de área menor, mas de mesmo perímetro que o círculo original. Certo? Então, se as partes curvas desta figura obtidas são semicircunferências, então ele está falando que aqui, olha, vou traçar retinho aqui mesmo. Isso aqui é uma semicircunferência e aqui é uma semicircunferência. Ok? Então, veja, o círculo original que foi espremido, ele tinha raio 10. Então, se ele tinha raio 10, né, entre duas retas paralelas que distam entre si, ele quer, se as partes da figura, a razão da área da figura espremida pela área do círculo inicial é, então, ó, a área da figura espremida eu vou chamar de A1. A área do círculo eu vou chamar de A2. Prestem atenção. A área do círculo, que eu chamei de A2, eu já tenho ela, que é π vezes o raio, que é 10 ao quadrado. Certo? O que me falta? Falta calcular A1. Certo? E como eu estou chamando esse azul todo aqui de A1, eu tenho aqui uma semicircunferência de raio 5, ok? E aqui 5. E como isso aqui se tornou um retângulo, que eu tracei aqui perpendiculares, né? Isso aqui também eu sei que é 10, que é 5 e 5. Portanto, essa região curva e essa daqui formam uma circunferência de raio 5. Então, vamos desenhar uma circunferência de raio 5. Inserir uma circunferência de raio 5. Isso eu estou juntando as duas semicircunferências, ok?
Então, as duas semicircunferências aqui, esse raio é 5. Conclusão, essa parte aqui me dá uma área que é 25π. Isso centímetros quadrados, isso aqui era centímetro quadrado, essas coisas assim. Bom, o que que falta? Falta a área de quem? A área do retângulo para completar a minha região espremida. Olha, desse retângulo, eu já sei o seguinte. Veja, eu sei do retângulo. Vamos desenhar um retângulo aqui. Inserir retângulo. Vejam só. No retângulo, eu sei que isso aqui é 10, isso aqui é 10. Mas eu preciso descobrir isso aqui. Correto? E qual é a informação, moçada, que ajuda a gente aqui? Olha, se espremermos um círculo de raio 10 entre duas retas paralelas que distam entre si 10 centímetros, obteremos uma figura de ar mais de mesmo perímetro que o círculo original. Certo? Então, vejam só. Qual que é o perímetro do círculo original? O nosso círculo original, ele tem raio igual a 10. Vou colocar ele um pouquinho maior. Ele tem raio igual a 10. Olha. Portanto, o perímetro aqui, que é o comprimento do círculo, ele é 2πr. Como o meu raio é 10, esse perímetro é 20π. Ok? Só que a gente tem o seguinte, esse cara aqui, ó, L, L, eu vou achar essas duas coisas aqui e tenho que igualar com 20 para eu poder achar o L, certo? Aí a questão está resolvida. Então, vamos lá. Ó. Nesse semicírculo, a gente tem um perímetro que é quanto? 2πr. Só que o meu raio aqui é quanto? É 5. É isso? Então, meu perímetro é 10. Aqui o meu perímetro é esse aqui, ó. E esse, não posso confundir que é só um, não. Joia? Então, vejam só. 10π centímetros. Agora, eu consigo matar o problema. Por quê? Se eu pego L, 2L, mais, vejam só, 2L, este mais esse. Beleza? E isso aqui, mais isso aqui, eu sei que é 10π. E isso deve ser igualado com a original, que tem o quê? 20π. Portanto, 2L equivale a 10π. E, portanto, o L é 5π centímetros. E agora minha vida está resolvida, porque isto é um retângulo. Está claro? Isso é um retângulo. Isso aqui é 5π.
e isso aqui é 10. Então, esta área aqui nada mais é do que 50 pi centímetros quadrados. Conclusão. Vejam, a área espremida, ó, a razão entre a área espremida e o círculo original. Então, o círculo original está aqui embaixo. A área exprimida é 50 π mais 25 π. Portanto, é 75 π. Ok? Posso simplificar. Fiquei com 75 sobre 100. Posso simplificar por 25 e tenho um valor de 3 quartos. Ok? Cuja opção vai me dar a letra A. Se tiverem alguma dúvida, é só perguntar. Sem dúvidas? Sem dúvidas, professor. Muito bem. Aqui uma questão do ENA Profimate 2011 e 2012, que fala o seguinte: se a medida do diâmetro de um círculo aumenta em 100%, então a medida de sua área aumenta em... Então vamos lá. Vamos fazer um círculo. Olha só. Se a medida do diâmetro de um círculo aumenta em 100%. Então vamos fazer assim, olha. Veja. Esse é o nosso diâmetro, ok? Vamos dar uma medida para ele qualquer, certo? Se vocês quiserem dar 1, ok. Se vocês quiserem dar uma medida de 100, dá de 100, isso não tem problema, certo? Se quiser ficar mais clássico, pode ser um tipo, um 100K. Mas aqui, se esse diâmetro meu for 100, o meu raio é 50, correto? Beleza? Se eu aumento em 100% o diâmetro, tá joia? Esse cara passa para quanto? Para 200. E o meu raio passa para quanto? Para 100. Aí é só fazer uma continha simples, olha. Se a medida do diâmetro aumenta em 100%, ele quer saber em quanto aumenta, ó, a medida da área. Muito bem. Qual que é a área original? É π vezes 50 ao quadrado. Sem pressa de fazer conta, galera. Deixa escrito, ok? A área, depois que teve o aumento de 100%, ela é π vezes 100 ao quadrado. Correto? Então, vejam. Se vocês quiserem, igual eu disse, quiser fazer com 1, ok. Com 100 é porque facilita as contas. Tá? Ele quer saber, olha só, essa nova área, ela é 100 ao quadrado vezes π. E essa área anterior é 50 ao quadrado vezes π. Portanto, se eu quero saber, certo? Quanto que aumentou a área, eu vou calcular a razão entre A2 e A1.
como muita gente gosta de fazer a regrinha de 3 e tal, fica à vontade aí. É uma questão bem simples, né? Então, ficou 100 vezes 100. Veja, sem pressa de fazer conta. Ó, 100 vezes 100, dividido por 50 vezes 50. Joia? Então, isso dá 1 e 2, isso dá 1 e 2. A área 2 está para a área 1 igual a 4π. Significa dizer que A2 é 4 vezes o quê? Π. Aqui é que a gente tem que ter aquela maldadezinha, né, gente? De não embarcar no entusiasmo. Olha, ele está pedindo que aumentou, né? Oh, aqui é 4π vezes A1, né? Deixa eu voltar aqui. Opa, não é 4π. Ô, Simonete, aqui não tem π. Tá, cadê minha borracha? E nós simplificamos o π, né, gente? Eu não esqueci de colocar embaixo. Tal. Vamos lá. Agora a gente tem tudo na mão para fechar a questão. É 4 vezes A1. Então, quanto aumentou, galera? Hein? Aumentou 3, né? Porque essa área, inicialmente, ela é A1. Essa nova área é 4A1. Quanto que é o aumento aqui? É de 3A1, portanto, é um aumento de 300%. Bem fácil, né? Bem tranquila. E aí tem também, a gente não pode discutir formas de fazer, porque tem muitas formas de fazer, muitos jeitos aí. Pode deixar os raios, não precisa dar unidade. Eu acho que assim fica bem tranquilo de entender, sabe? Bom, essa é uma questão do ENA-Prof. Mate 2012-2013, tá? Tá falando assim, olha, no retângulo ABCD da figura, que é esse retângulo aqui, ó, a gente tem todos os triângulos cinzentos com a mesma área. Então, estou falando que isso aqui é S, isso aqui é S, isso aqui é S. Ok? Quanto vale a medida de AP? AP, vamos chamar essa medida aqui de Y e essa medida aqui de X. Ele quer exatamente a razão AP sobre PB, que é Y sobre X. Essa é uma questão mais inteligente que as outras que nós fizemos aqui. Ela dá um pouquinho mais de trabalho. Mas olha só, eu vou chamar AQ de A. E vou chamar PD, né, de B. Este cara todo é X mais Y. E este cara todo é A mais B. A mais B. Portanto, isso aqui é X mais Y. E isso aqui
é A mais B. Eu separei isso nesse triângulo aqui, ó. Vamos fazer assim, ó. S1, S2, S3. Aqui, S1, S2 e aqui o S3. Lembrando que S1 é igual a S2, que é igual a S3, que são as áreas aí. É igual a S3 e vale S. Então, vamos montar aqui, olha. Primeira coisa, o que a gente pode escrever? A gente pode escrever que X, a área desse triângulo aqui, ó, né? Essa área aqui, é X vezes A mais B sobre 2. Essa área é igual a essa. E essa área aqui, ó, que é o S3, por exemplo, ela é X mais Y vezes B. Isso é possível afirmar porque nós temos um retângulo e esses ângulos são ângulos de 90 graus, né, gente? Por isso que eu estou multiplicando os catetos e dividindo por 2. Isso sobre 2. E aqui nós temos a última área, que é y vezes a sobre 2. E como esse 2 aí só está perturbando, a gente pode passar um cerol nele e jogar ele fora, né? E escrever o seguinte, ó, x que multiplica a mais b é igual a x mais y que multiplica b e y vezes a relação aqui. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar e tirar duas relações importantes aí que vai ajudar a resolver o problema. Preste atenção. Olha, se eu pegar esse cara com esse aqui, ó, essa parte aqui, você monta uma relação, seria esse com esse, de que x mais y, preste atenção, vezes b é igual a A vezes y. E eu vou escrever que x mais y sobre y é igual a A sobre B. Só joguei esse cara para cá e esse cara para cá. Alguma pergunta? A outra relação que eu tenho, e eu vou tirar aqui, é a seguinte. Esse cara com esse cara aqui. A gente tem aqui que x mais y vezes b é igual x mais y vezes b é igual a y vezes a. Na verdade, eu vou fazer com o último aqui, só um minuto. Deixa eu indicar correto aqui, ó. Esse com esse, ó. X mais y. Não, vamos voltar para o outro, acho que é melhor. Melhor. Vou tirar a razãozinha aqui, fica melhor aqui, ó. Esse com esse.
Vai ficar assim, ó, x vezes a mais b igual a x mais y vezes b, certo? E aqui eu tiro o quê? X mais y sobre x, ó, x mais y sobre x é a mesma coisa que a mais b sobre b. E aí, o que que a gente vai fazer? Olha, eu vou pegar esta equação aqui, nem vou circular, que eu vou jogar na outra página para a gente resolver. Ó, isso aqui essa equaçãozinha e essa outra equaçãozinha aqui. Ctrl V. E lembrando que o que a gente está buscando aqui nesse problema é y sobre x, que é a razão entre os lados que foram pedidos. Olha só. Isso é um sisteminha que eu vou trabalhar da seguinte maneira aqui, ó. X mais y está para x aqui. E eu vou separar aqui, ó, em a sobre b mais b sobre b. A sobre b, eu sei o que que é. Tá aqui. Então, eu fico com x mais y para x. Do lado de cá, eu fico com x mais y para x. A sobre b é x. Ó, A sobre b, esse aqui, eu vou substituir por isso. Ó. É x mais y sobre y. Vai? E b sobre b é 1. Bom, aqui a gente vai fazer o seguinte, nós vamos multiplicar os dois membros dessa equação por x vezes y. Nós não vamos perder generalidade nisso, porque estamos trabalhando com medidas positivas e, além disso, maiores do que zero. Então, quando eu multiplico isso, do lado de cá, eu vou ficar com y que multiplica x mais y. Do lado de cá, eu vou ficar com x que multiplica x mais y. E aqui eu vou ficar com x vezes y. Vou jogar tudo para o primeiro membro e montar uma equação. Vai ficar assim, ó. Y que multiplica x mais y é igual a menos x que multiplica x mais y mais x vezes y. Ou menos x vezes y igual a zero. Agora aqui é uma jogadinha interessante, olha. Ou você distribui aqui aplicando a propriedade, ou dá um passo com fatoração. Olha, aqui a gente tem um fator comum, fator comum. Esse fator comum é uma soma que é y mais x. O que que sobrou para a gente dentro do parêntese? Y menos x. Menos xy igual a zero. Quando você tem isso aqui, você tem y ao quadrado menos x ao quadrado menos xy igual a zero. Isso é uma equação do segundo grau em x ou y, a escolha de vocês, tá?
eu vou fazer assim, x vezes y menos x ao quadrado. Então, eu vou resolvê-la em y, tá? Aqui, só para que vocês possam entender bem, o meu A da equação é 1, o meu B da equação é menos x, e o meu C da equação é menos x ao quadrado. Então, na hora que eu colocar o delta aqui, certo? A gente tem B2 menos 4AC. Então, o nosso delta dá x ao quadrado mais 4x ao quadrado. Então, o nosso delta deu quanto? 5x ao quadrado. E aí, para a gente encontrar o y, a gente tem menos b, que é x, mais ou menos a raiz quadrada de 5x ao quadrado, dividido por 2. Ok? Vejam só, a gente passa a ter um y1, mas antes de determinar o y1, eu vou fazer mais uma manipulação matemática, que é a seguinte, ó, y é igual a x que multiplica x mais ou menos x raiz de 5 sobre 2. Ok? Vejam só, aqui é que está o grande detalhe do problema nosso. Olha, se você fatorar o x, você fica com 1 mais ou menos a raiz de 5 sobre 2. E aqui é que está a ideia. O que eu procuro, gente? Olha, y sobre x. Esse x vem para cá dividindo, y sobre x é 1 mais raiz de 5 sobre 2, ou 1 menos a raiz de 5 sobre 2. Só que nós restringimos a valores positivos, nós estamos falando com medidas, essas coisas aí, e, portanto, a expressão de baixo não serve para o nosso problema. E sobrou aí 1 mais raiz de 5 sobre 2, que é a opção letra B de bola. Essa é um pouquinho mais difícil, né, moçada? Mas é uma questão boa. Bom, professor Carlos já chegou na área. Pode falar, Aldo. Estou na área já. Pode tirar suas dúvidas aí, meu querido. Aldo, seu microfone está liberado. Aldo? Oi. Aldo, seu microfone está liberado e funcionando, só que não está chegando som. A gente conferir aí. Vamos dar sequência, então? Aí o Aldo, qualquer coisa, pede aos meninos, eles me mandam, eu respondo ou no Ava, ou se vocês quiserem, no Instagram mesmo. Instagram, não, no Telegram. Bom, eu tinha montado uma outra questão aí, mas o Carlos já está na área. Na verdade, foi mais duas, mas nós fizemos bem. Essa da parábola aqui, eu vou resolvê-la aqui para vocês e mando nas anotações, ok?
Essa outra aqui é bem simplesinha, tá? Vocês podem fazer tranquilamente, questão de aumento de lado para retângulo aí, é coisa simples.